Boa noite a todas e a todos. Então, vamos começar este estudo bíblico invocando o Espírito Santo affinché ilumine as nossas mentes para uma melhor compreensão da página de Marcos que iremos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos com a luz do Espírito Santo, fazei que apacentemos retamente todas as coisas, segundo Cristo nosso Senhor. Lembro che depois da leitura e da partilha sobre o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, é possível trocar ideias. Então, quem está acompanhando no Facebook, durante a leitura e a explanação, quem tiver dúvidas pode colocar ali embaixo. E quem estiver presente, no finalzinho, haverá um microfone que passa nos bancos para quem quiser ou partilhar ou fazer uma pergunta. Vamos escutar o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nesses dias, reuniu-se de novo grande multidão. Como não tínhamos o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desmaiar no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: onde alguém poderia encontrar pães para satisfazer tanta gente aqui no deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então Jesus mandou a multidão sentar-se no chão e, tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu e entregou a seus discípulos para que servissem. E eles serviram a multidão. Tinham também alguns peixinhos. Depois de abençoá-los, Jesus mandou que também os servissem. Eles comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Jesus, então, as despediu. Logo em seguida, entrando na barca com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com Jesus. E para prová-lo, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: por que esta geração procura um sinal? Eu garanto a vocês, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, Jesus embarcou de novo e foi para a outra margem. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham na barca apenas um pão. Então Jesus lhe recomendou: atenção, cuidado com o fenômeno dos fariseus
e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si. É porque não temos pães. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês discutem para não terem pães? Ainda não entendem nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não se lembram de quando partiu 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe: 12. E quando partiu 7 para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E Jesus lhes disse: e vocês ainda não compreendem? E chegaram a Betsaida. Levaram a Jesus um cego e pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora do vilarejo, cuspindo nos olhos dele e impondo sobre ele as mãos, perguntou: está vendo alguma coisa? E ele, erguendo os olhos, disse: vejo as pessoas como árvores andando. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele. Ele enxergou perfeitamente e ficou curado. E podia ver tudo com clareza e de longe. E Jesus o mandou para casa, dizendo: não entre no vilarejo. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho questionava seus discípulos, dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles lhe responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E Jesus lhe perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus os repreendeu para que não falassem com ninguém a respeito dele. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vá para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e ter a própria vida destruída? Pois, o que uma pessoa daria em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, no meio desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai
com os seus santos anjos. Vamos então aprofundar cada trecho deste capítulo 8 para compreendermos melhor a mensagem do Evangelho de Marcos. Nós temos sempre que lembrar, come nos ensina o Concílio Vaticano II no documento Dei Verbo, que para entender o Evangelho nós devemos sempre ter em mente e conhecer o projeto que cada evangelista tinha quando começou a escrever o Evangelho. Se vocês lembram, eu dei come chave di leitura o progetto do Evangelho di Marcos, che sta esattamente no primeiro versículo do primeiro capítulo, e è un progetto dividido in due partes. Oggi si realizza la prima parte, che di fatto no primeiro capítulo, versículo 1 di Marcos, sta scritto princípio do Evangelho di Gesù Cristo ed è poi figlio di Deus. Di fatto, oggi no capítulo 8, versículo 9, quando os discípulos são solicitados para dizer, então, vocês acham que eu sou? Pedro risponde, tu és o Cristo. Fecha a primeira parte deste progetto. No capítulo 8 nós temos uma novidade que não existe nos outros evangelhos. No Evangelho de Marcos é o único evangelho onde nós encontramos duas narrações do mesmo evento, a multiplicação dos pães. Só que nestas duas multiplicações dos pães, a primeira foi no capítulo 6, a segunda foi hoje, no capítulo 8. Tem uma diferença muito importante que Jesus mesmo questiona os discípulos. Quando eles entram no barco e ficam falando que tinha esquecido os pães. E Jesus que futuca ele dizendo, ainda não entende nem compreende? Você tem o coração endurecido. Não se lembra de quando partiu 5 pães entre os 5 mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Resposta, 12. Muito importante. Quer dizer, a primeira multiplicação dos pães sobram 12 cestos. Na segunda, que é aquela de hoje, 7. Estes dois números são fundamentais. Por quê? Porque o 12 faz referência às 12 tribos de Israel. Então, e confirmando aquilo que é a prioridade do anúncio do reino de Deus. E, em primeiro lugar, é ao povo de Israel que se realiza. Só que tem um evento no capítulo 7 que nós meditamos a semana passada, naquele diálogo onde Jesus trata de uma forma um pouco dura e agressiva aquela mulher estrangeira, Sirofenícia. Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher responde, Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E Jesus respondeu, por causa do que você falou, vá, o demônio saiu de sua filha. Então, nós temos no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães sobre 12 cestas e a indicação de uma salvação que, em primeiro lugar, passa para o povo de Israel. No capítulo 8, sobram 7 cestas. Que número é este 7? Este 7 é muito importante, porque é um número que, vamos ver agora, se encontra nos Atos dos Apóstolos, é o número dos povos pagãos. Aqui. É Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19, fala assim: destruiu 7 nações na terra de Canaã, que é a terra dos pagãos. Então, nós temos lá no capítulo 6
o anúncio da salvação para o povo de Israel. E no capítulo 8, com a multiplicação dos pães, onde sobram 7 cestas, é a salvação que já está chegando a todos os povos. E a mudança, a novidade acontece depois daquele encontro com a mulher estrangeira sirofenícia. E nesta segunda multiplicação dos pães se realiza as profecias do profeta Isaías 2, Isaías 62 e 65, onde o profeta Isaías anunciava que a salvação de Deus era para todos os povos e todas as raças. Por isso, nós estamos aqui meditando o Evangelho, apesar de não sermos israelitas. Exatamente este anúncio, a salvação é para todos. Aquela salvação que o povo considerava somente para si, Israel, porque foi assim que foi anunciado. Depois deste diálogo com a Sírio-Fenícia, esta mulher estrangeira, a salvação passa para todos. Esta é a dinâmica que se encontra somente no Evangelho de Marcos. Vamos continuar a narração. Os fariseus pedem um sinal, impressionante os fariseus. Jesus acabou de fazer uma segunda multiplicação dos pães, onde ele saciou 4.000 pessoas, eles pedem um sinal. De fato, como é a resposta de Jesus? Olha o Evangelho. Suspirando profundamente para dizer, rapaz, este povo está de cabeça muito dura. Suspirando profundamente, Jesus responde, esta geração vocês não vão ter nenhum sinal. Porque se vocês não entendem aquilo que já está acontecendo, acabou de dar para comer a 4.000 pessoas, quer mais, quer o quê? E terceiro trecho, o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Nós sabemos que o fermento é aquilo que faz levar o pão. Então está dizendo que o problema não é tão um pão material. O problema é aquilo que cada um de nós coloca na própria alma. Porque é exatamente aquilo que nós acolhemos na nossa alma que vai fermentando toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, se torna fundamental aquilo que nós colocamos dentro de nós. E Jesus comenta aquilo que já falamos. O quarto episódio é a cura de um cego, em Betsaida. Só que é uma coisa, se vocês percebem, um pouco estranha. Por quê? Não é como acontece nos outros milagres. O pessoal pede e Jesus cura imediatamente. Aqui o processo é devagar. Primeiro, Jesus o levou para fora do vilarejo. No Evangelho de Marcos, todas as vezes que acontece que tem este nome vilarejo, é um sinal que o evangelista está colocando para dizer ali Jesus vai encontrar resistência. É por isso que Jesus realiza um milagre levando fora a pessoa do vilarejo, que é a dinâmica da conversão. E a conversão, ou seja, o caminho atrás de Jesus, a acolhida do Evangelho, nunca acontece no meio da multidão. Sempre acontece numa dinâmica de relacionamento pessoal. Esta é a indicação. Mas aqui temos outra indicação muito mais profunda. Como eu já falei, aqui não é o clássico milagre que Jesus faz e pronto. Não, passa através de fases. Então, primeiro, o leva fora. Depois, segundo, cuspiu nos olhos dele, impondo as mãos, perguntou, está vendo alguma coisa? Quer dizer, o cego, depois da primeira passagem, ainda não enxerga. É necessário uma segunda intervenção. Vejo as pessoas com árvore andando. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos deles. Ele enxergou perfeitamente. Aqui a pergunta. Mas por que isso? Porque foi necessário que Jesus colocou 2 vezes as mãos.
A risposta poderia ser esta, do ponto de vista espiritual. Quem tem um pouco de caminhada sabe muito bem que o caminho de conversão, que é uma mudança de mentalidade, não acontece do dia para a noite, mas acontece devagar. É necessário dedicar tempo. De fato, quem tem um pouco de conhecimento bíblico sabe que a mesma coisa acontece, por exemplo, com Paulo. Quando Paulo incontra, naquele dia, a luz de Jesus, estava indo para Damasco a buscar os cristãos para levá-los na prisão. Jesus aparece, ele fica cego e fica alguns dias junto com uma pessoa que Jesus colocou perto dele. E demorou vários dias para recuperar a visão. Depois foi necessário que ele encontrasse os discípulos para ter um conhecimento mais profundo daquela realidade do Evangelho e da salvação que captou no encontro com Jesus. Mais uma vez, o caminho de conversão não é um dia para o outro. Se pronto, acontece, eu tive aquela visão ou aquele evento que me chamou a atenção. O caminho de conversão pode começar de uma experiência muito forte, mas depois necessita de tempo. Por quê? E o que é a conversão? É uma mudança de mentalidade. De fato, quem tiver uma Bíblia, eu peço de pegar Romanos capítulo 12, para entender melhor o que acontece quando uma pessoa se converte. É uma mudança de mentalidade. Até aquele dia eu pensava, na minha vida, pensava a realidade de uma forma. Acolhendo Jesus, acolhendo o Evangelho, o Espírito do Senhor, eu começo a pensar o mundo de uma forma totalmente diferente. É uma mudança de mentalidade. Não é simplesmente um sentimento. De fato, o que fala Paulo aqui, por exemplo, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar. Está vendo? Cioè, não é simplesmente um sentimento. Eu encontrei Jesus no meu coraçãozinho. Pode ser. Só que a verdadeira mudança de vida é uma transformação, uma mudança de mentalidade, uma mudança da própria maneira de pensar. Para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Este é o sentido deste milagre que só nesse trecho acontece. Por isso vale a pena parar. Mas por que esta pessoa foi necessário 2 intervenções de Jesus? Está querendo dizer o quê? Eu acho que está querendo dizer exatamente aquilo que acabei de colocar. Ou seja, que a mudança de vida é um processo lento. Começa claramente com uma experiência forte, onde a pessoa percebe uma presença que me chama a atenção, só que depois, para mudar a mentalidade, necessita dedicar tempo, porque, em outras palavras, é o que é uma conversão? Que tipo de mudança de mentalidade? É a passagem de uma mentalidade egoísta, onde eu penso só em mim mesmo. Esta é exatamente a lógica da vida no mundo. Da pessoa que não conhece Deus, que não conhece o Evangelho e vive conforme o instinto de sobrevivência. Então, tudo é para mim. A conversão é o quê? É começar a viver para os outros. Acolher o Evangelho de Jesus é o Evangelho daquela pessoa, filho de Deus, que veio ao mundo, se despojou de tudo para partilhar tudo aquilo que tinha. Apesar de ser de natureza divina, como fala São Paulo
na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, apesar de ser de natureza divina, ele não considerou a própria natureza divina algo de importante e se despojou para se colocar a serviço. Então, a mudança de mentalidade se percebe na pessoa que se coloca a serviço gratuito e desinteressado na comunidade, sem se colocar lá em cima dos outros. Não, a serviço. Esta é a mudança. É claro que passar de uma vida egoísta para uma vida di doação gratuita e partilhada è necessario un cammino lento. Agora, o testo central deste capítulo, che di fatto finaliza a primeira parte, é agora este que vamos comentar. É o diálogo de Jesus com os discípulos. Estamos exatamente no meado. E Marcos tem 16 capítulos, aqui é capítulo 8. Na metade do capítulo 8, Jesus se diz: olha, o povo está achando que quem sou eu? E a resposta é interessante porque o povo percebeu que Jesus é da linha profética. Difatti dice, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outro profeta. É interessante, por quê? Porque quando Jesus veio ao mundo, a linha profética tinha assumido Israel. E a característica da religiosidade de Israel ao tempo de Jesus era o sacerdócio, que tinha se afirmado a partir do segundo templo. Quando o povo de Israel volta do exílio, então vai in esilio no 587 antes do nascimento di Cristo, porque Nabucodonosor, conforme a profecia de Jeremias, chega em Jerusalém, destrói os muros e destrói o templo. É a primeira destruição do primeiro templo. Leva o povo de Israel para a Babilônia, enquanto vai para Jeremias, capítulo 23, anuncia uma profecia dizendo: pessoal, vocês não vão fazer um passeio, podem ir lá construir casas e vocês vão demorar lá 70 anos. É muita coisa. Só que, no 538, ou seja, depois de 50 anos, Nabucodonosor morreu, foi substituído por Ciro, e Ciro, quando viu o povo de Israel, perguntou: mas quem é este povo? Que não tem nada a ver conosco. E narrou a história. Digo: olha, libera este povo, não quero nem ver. E ali, Isaías capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo. Se abriu uma estrada no deserto. O anúncio da volta do povo de Israel. Quando o povo de Israel volta lá em Israel, depois de exílio, o que faz? Duas coisas. Primeiro, vai construindo os muros da cidade e vai reconstruindo o templo. E quem é que vai se colocar no templo? É a classe sacerdotal. É ali que nascem os livros dos Levíticos, dos Números, do Deuteronômio. O Deuteronômio, segundo os estudiosos, que contém a segunda lei, foi redigido, escrito lá em Babilônia. Agora, se fortalece a classe sacerdotal, o sacerdócio, de fato, com o povo de Israel e contra os fariseus, que são fixados com as leis. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus percebe que o povo de Israel, se enraizando demais nas leis, perdeu o sentido. E toda aquela polêmica do sábado, Jesus que faz milagres no sábado, de propósito, para mostrar que não é o homem a serviço do sábado, mas é a lei a serviço do homem. Agora, este é o contexto. Então, Jesus chega, vira a cara e pergunta: você acha que o povo entendeu o que de mim? A resposta: um profeta. Está certo, acertou. A linha profética, claramente, mas ele procura
E vocês que dizem que eu sou. Agora aqui tem um problema. Responde Pedro no Evangelho de Marcos, todas as vezes que Simão é chamado Pedro, é um sintoma negativo. Porque Pedro, no Evangelho de Marcos, é um apelido negativo. Quer dizer, ele tem uma cabeça dura como uma pedra. E no contesto parece che a risposta è certa di Pedro, ma è errada. Porque o que ele fala? Tu és o Messias. Pode ser certo. Como é que Jesus responde? Vamos ver. Interessante a risposta. E Pedro respondeu, tu és o Messias. Então Jesus os repreendeu. Pedi para eles calar a boca. Por quê? Como é que responde Jesus? O filho do homem deve sofrer muito. É importante. Pedro fala, você é um Messias. Que é exatamente o sonho, a perspectiva que os discípulos estavam cultivando. Que Jesus tivesse encarnado o sonho de alguns profetas que Deus teria enviado um Messias, ou seja, uma pessoa ungida que teria derrubado aquele povo que estava ocupando Israel, que naquela época eram os romanos. Então, na resposta de Pedro, cabeça dura, tem toda a expectativa que Jesus recusa, que ele deveria ser um cara forte que teria arrumado um exército para derrubar e matar os romanos. Só que Jesus como é que responde? Eu sou o filho do homem. O filho do homem é o quê? É a única profecia messiânica que indica o novo Messias, Jesus, como um homem que tem uma condição divina. De fato, filho do homem é maiúsculo. E si incontra in Daniel capitolo 7. Non so se vocês perceberam a dinâmica. Pietro risponde, tu és o Messias. E Jesus repreende e manda calar a boca. Psst. E ele risponde, o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Ou seja, na minha humanidade é a presença de Deus. Eu não encarno um rei poderoso que vai derrubar os romanos. Que não é a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem não violenta. O que ele veio para construir? Mas relações humanas autênticas, acolhedoras, uma comunidade de discípulos e discípulas iguais. Não tinha nenhuma intenção de criar um exército. Que era exatamente a perspectiva dos discípulos encarnados pela voz de Pedro. Por 3 vezes, aqui Pedro é chamado com este apelido, Pedro. E de fato, a história continua e não é uma coisa muito simpática. De fato, o que acontece? Jesus, falando que eu sou o filho do homem, abre o coração e vai explanar aquilo que ele está percebendo que será a própria caminhada. O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Quer dizer, Jesus está percebendo, sendo que ele não encarna a religião dos sacerdotes. Aliás, critica continuamente a classe sacerdotal, porque ele encarna este profetismo de uma pessoa que veio, é o Filho de Deus, encarna o Filho do Homem, aquela humanidade onde Deus é presente e que se manifesta em uma vida não violenta, com relações de igualdade. Esta é a grande novidade. E por causa disso vai sofrer. O que Pedro fala? Então Pedro, levantando Jesus, levando a parte, diz, começou a repreendê-lo. E Jesus chama de Pedro de Satanás. Por que isso? É exatamente aquilo que nós
acabamos de refletir. Existe uma possibilidade de estar dentro da igreja com perspectivas humanas para realizar projetos, trabalhos que não têm nada a ver com a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem central do Evangelho? Que torna visível a presença dele na história. É quando as pessoas, os irmãos e as irmãs, se amam. João capítulo 13, versículo 34, 35. É isso que os discípulos não entenderam. Vamos ver lá, por exemplo, só para entender por que Jesus chama Pedro de Satanás, que não pensa conforme Deus, mas ele pensa conforme os homens. Ele pensa, projeta em Jesus as próprias perspectivas humanas, o próprio desejo humano de derrubar os romanos. Mas Jesus não tinha esta intenção. Jesus ele veio para criar uma comunidade de irmãos e de irmãs que se amam, que partilham, que se tem um pobre o ajuda. Ele não veio para criar um exército e matar os romanos. Está doido? Pedro encarna esta mentalidade humana, esta perspectiva. E Jesus está numa outra lógica, que é a lógica do amor, que é expressa muito bem neste versículo, João capítulo 13, versículo 34, 35, que são aqueles versículos que nós encontramos no Evangelho de João, logo após, no contexto da ceia derradeira, logo após que Jesus lavou os pés aos discípulos. O que ele fala? Aqui, ó. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Este é exatamente o sentido da presença de Jesus na história. Quem é Deus? Primeira carta de João, capítulo 4. Deus é amor. Quer dizer que Deus é amor? Exatamente aquela realidade que Jesus tentou de construir, uma comunidade de discípulos e discípulas iguais, que se amam. De fato, o que ele fala? Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Quando é que o mundo percebe que Cristo ressuscitado é presente na história? Quando vê uma comunidade que comunga o corpo di Cristo, pessoas che si amano, che si gozam, che si accogliam, che partilham, che se tem pobre tira da própria boca para dar para ele. Esta é a grande novidade. Não são coisas mirabolantes e que lá. Esta é a novidade, che torna presente o corpo di Cristo ressuscitato. E di fatto, come che finalizza Jesus a colocação? E chamando a multidão, Jesus lhe disse: se alguém quiser seguir após mim, renegue a si mesmo, ou seja, abandone o egoísmo, para de pensar em si mesmo. Carregue a sua cruz e me siga. E o que é esta cruz? Não é que Deus dá uma cruz, não. A cruz é a consequência de uma vida de amor. A cruz de Jesus, se percebe muito bem no Evangelho de João, é o resultado final de uma vida de amor. É João capítulo 13, versículo 1. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, este é o sentido da vida de Jesus, amar os discípulos e as discípulas. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a cruz, no Evangelho de João, é o momento da máxima manifestação da glória do Pai na pessoa de Jesus. Porque ele não recuou nem perante o sofrimento e a morte. Então, uma pessoa que acolhe Jesus é uma pessoa que vai enfrentar dificuldade, que vai enfrentar claramente a cruz, mas não recua. Quem perder a própria vida por causa de mim, do Evangelho, a salvará. Este é o sentido, por exemplo, de uma vocação. Aqui tem casais
Quer dizer, ser pai e ser mãe é morrer pelo parceiro, pelos filhos. Eu tiro um pai, o que é que faz um pai, uma mãe? Não consegue mais realizar os próprios sonhos da infância. Vou dar uma viagem lá. Não, tira de si mesmo para dar ao filho. É aquilo que é a lógica do Evangelho. E por isso se torna importante o sacramento, por exemplo, do matrimônio ou una vita religiosa, o sacramento da ordem. Por quê? É porque no sacramento eu coloco o meu amor nas mãos de Deus, para que Ele possa fortalecer, possa me alimentar com o seu amor e dar sentido ao amor que eu estou vivendo. E continua. Quem perder a própria vida, isso. Di fatto, a che adianta una pessoa ganhar o mundo inteiro e ter a própria vida destruída? Este é o Evangelho. A que adianta ganhar o mundo? A vida dura, é rápida a vida. Outro dia eu tinha 15 anos, agora tenho 62, amanhã tenho 90 e vou morrer. A que adianta ter acumulado dinheiro, terra, não sei, machucando pessoas, xingando o outro, falando mal do outro? A que adianta? Querer conquistar o mundo e perder a própria alma. Este é o Evangelho. Finalizando a reflexão, que é já 20:11. Esta página, o capítulo 8, é um capítulo estremamente importante porque termina a primeira parte e começa a segunda parte com esta mensagem muito forte. Primeiro, Jesus veio anunciar o Evangelho do amor e da paz e da giustizia, não somente para o povo hebraico, ma para todos. Este é o sentido da segunda multiplicação dos pães. Segunda ideia importante, o caminho da conversão, que é uma mudança de mentalidade, não acontece de um dia para o outro. É necessário ter paciência para que o Espírito Santo possa devagar modificar a nossa mentalidade. Terceiro, questa mentalidade é exatamente aquilo que acabamos de meditar, ou seja, passar de uma vida egoísta, incentrada sobre de mim, para uma vida de partilha e de doação. É isso que Pedro não entendeu, é isso que Jesus explica na segunda parte do capítulo 8. Neste momento, quem quiser partilhar, fazer uma pergunta, por aquilo que podemos fazer, nós temos agora 5 minutos para aprofundar um pouco mais, se por acaso tem alguma pergunta. Não sei se ali no Facebook alguém colocou alguma pergunta. Não tem. Então, o pessoal aqui, se tem um microfone, cadê o microfone? Está ali, isso. Se alguém quer partilhar uma reflexão ou uma pergunta, não sei se depois eu sei responder, mas estamos aqui. Ficou claro, pelo menos, capítulo? Claro que é meditando o Evangelho que nós compreendemos qual é o sentido do nosso batismo e o sentido também da nossa caminhada na comunidade. Então, se não tiver perguntas e colocações, nós vamos finalizar este momento de estudo bíblico colocando tudo nas mãos de Deus. Pai nosso que está em... Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite e até a próxima.